Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou vindo aqui para gravar nossa videoaula e falar sobre o conceito de recalque ou repressão, que é outro conceito muito importante para a psicanálise. A gente vai ter então essa diferença de nomeação, né? No mesmo sentido dos outros conceitos, por uma questão de tradução também. E isso a gente pode verificar, inclusive, nos textos que a gente disponibilizou para vocês lá no Moodle. Para começar falando então sobre o recalque ou a repressão, eu queria citar uma passagem do Freud para a gente começar a pensar a respeito nessa videoaula. Bom, Freud vai dizer o seguinte: a teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. É a parte mais essencial dela e, todavia, nada mais é senão a formulação teórica de um fenômeno que pode ser observado quantas vezes se desejar ao se empreender uma análise de um neurótico. O que Freud quer dizer com isso? Bom, acho que não está muito difícil da gente perceber, né? Mas o que a gente pode depurar disso é que, bom, se a gente pode observar isso quantas vezes a gente desejar dentro de um tratamento psicanalítico, a gente pode entender também que o recalque vai acompanhar o sujeito em análise durante todo o seu percurso, buscando evitar que conteúdos do nosso inconsciente, que são, então, a gente pode entender assim, demasiados para a nossa vida inconsciente, buscando então esse mecanismo, o recalcamento, ele busca evitar que a gente tenha acesso a esses conteúdos demasiados, a esses desejos, a esses afetos, a essas ideias que possam nos causar sofrimento, que possam nos causar algum tipo de dor. Bom, a Verdrängung, como Freud vai chamar o recalque ou a resistência, vai então em um primeiro momento a repressão primévoa, o recalque primévo, que vai então fundar essa divisão entre o sistema inconsciente e o sistema consciente. Esse primeiro recalque ele não vai alterar as representações das pulsões, porque esse primeiro recalque tem como função então fazer essa divisão entre consciente e inconsciente. E um segundo recalque, então, que é o que Freud vai chamar de recalque propriamente dito, é o recalque que vai trabalhar então em prol ao consciente. Ou seja, vai trabalhar como um mecanismo de defesa mesmo. Esse segundo recalque, ele vai então buscar manter no inconsciente todos aqueles impulsos que são demasiados para a consciência e que também não são compactuados na vida civilizada. Bom, apesar desse recalque, esse mecanismo de defesa, um deles, né, que é o recalque, a gente tem outros, apesar do recalque manter esses conteúdos no inconsciente, ele não consegue destruir ou eliminar esses conteúdos. Eles vão continuar lá, muitas vezes se ligando a outros conteúdos, para daí então conseguir de uma determinada maneira se camuflar, se disfarçar, e aí então buscar retornar esse movimento de satisfação, ou seja, esse movimento em direção à consciência, buscando não ser percebido pelo recalcamento. Ou seja, através desse processo de
de camuflagem, a pulsão busca então se disfarçar para se satisfazer. Mas lembrando que a gente tem então na relação desses dois sistemas, consciente e inconsciente, uma relação ambivalente ali entre prazer e desprazer. Então, o recalque ele vai estar aí no meio desses dois sistemas buscando aí uma formação de compromisso onde a gente não vai ter um desprazer muito grande para um lado e também nem ao mesmo tempo que também não tem um prazer muito grande para o outro lado. Ou seja, essa formação de compromisso que o recalque vai buscar fazer entre esses dois sistemas é justamente para tentar satisfazer minimamente esses dois sistemas. E nesse sentido, então, a gente vai ter os sintomas, a gente vai conseguir visualizar os sintomas. Ou seja, o recalque, como essa pedra fundamental da teoria psicanalítica, é que vai ser a gênese, a origem dos sintomas. Bom, pessoal, essa parte é muito importante, eu vou tentar esquadrinhar ela um pouquinho para ver se eu também consigo me localizar um pouquinho melhor nisso, junto com vocês. Então, o sintoma, apesar da repressão estar na origem do sintoma, ela não é resultado direto do sintoma. O que vai acontecer? A pulsão que foi reprimida, ou seja, temos aí então esse primeiro momento, a repressão de uma pulsão. Essa pulsão ela retorna e essa pulsão que está aí ainda no inconsciente, ela vai buscar outras formas de se camuflar para daí então passar à consciência. É justamente nesse momento, nessas outras maneiras que essa pulsão então arruma para conseguir passar a consciência, que então o sintoma vai surgir. Ou seja, apesar de estar no cerne do sintoma, a repressão não é um resultado direto do sintoma, e sim é um primeiro momento no qual terá então um segundo momento onde o sintoma vai se manifestar. Bom, depois disso a gente pode recolher então algumas características do recalque. Então Freud coloca, né, que ele é então individual, ele se organiza, para cada sujeito ele se organiza de uma maneira, por isso que a gente pode perceber, e a gente às vezes fala, né, nossa, aquela pessoa é bem desinibida, né, nossa, eu nunca vou conseguir ser igual aquela pessoa, chega ali e fala na frente de todo mundo, ou ainda é mais extrovertida, fala coisas que eu tenho vergonha só de pensar. Então, o recalque ele se dá de forma individual para cada sujeito. Tem também essa característica de mobilidade do recalque, né? Apesar de ser uma força constante que está aí na contramão da pulsão, né? A pulsão também como uma força constante, é preciso que o recalque também seja constante nesse sentido, para que evite que essas pulsões passem para a consciência. Então, a característica de mobilidade ainda do recalque vai consistir então em alguns elementos que estão no nosso consciente, estão prestes a passar para a consciência, e o recalque vai atuar de uma forma mais intensa, ou seja, tem então essa mobilidade, ou ainda a gente pode pensar isso quando a gente está dormindo. Quando estamos dormindo, então o nosso recalque ele diminui, ele também guarda suas armas e descansa junto com a gente. E é por isso então que a gente vai ter esses sonhos mirabolantes, esses sonhos muitas vezes sem nexo, do qual às vezes a gente acorda super assustado ou acorda
aí no meio da noite, pensando no que aquele sonho quer dizer e que é um sonho muito sem nexo. E a partir do momento que a gente acorda, essa mobilidade do recalque permite então que esse recalque retorne, se constitua, se arme de novo e inclusive faz com que a gente muitas vezes esqueça do sonho que a gente teve, né? Então a gente, eu vou, por isso a gente tem muitas pessoas que anotam o próprio sonho e mesmo assim anotando o próprio sonho, depois não faz, esse sonho não faz mais sentido como fazia quando a pessoa tinha acabado de acordar. E é por isso também que a gente tem várias pessoas que esquecem do sonho, porque não anotaram ou ainda porque então sofreram as consequências desse próprio recalque de cada um, que voltou então ao seu estado de força constante. Depois disso, Freud vai falar então que a pulsão que passa pelo que busca então sua satisfação, ela vai sofrer 3 vicissitudes ao passar pelo recalque, né? A primeira, ou seja, vai ser a repressão total dessa pulsão. A segunda, então, vai ser essa transformação aí em afetos desses representantes pulsionais. E o terceiro, então, vai ser também a iminência da ansiedade. E se ainda Freud vai falar que se ainda a repressão não conseguir fazer isso, é que ela pode se considerar falha, então. Ou seja, se a repressão não dá esses destinos à pulsão, ela falhou aí na sua função. Bom, gente, então para finalizar essa parte do recalque, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas últimas vicissitudes que a pulsão sofre ao tentar passar pelo recalque. Então, Freud vai falar, né, que uma dessas vicissitudes é a transformação do afeto da pulsão em afeto, e a outra é a transformação, então, em um certo estado de ansiedade, né? Nesse estado de ansiedade ou histeria da ansiedade, como Freud vai nomear aqui, ele traz um exemplo de um caso clínico onde a criança nutre então afetos especiais pelo pai, ao mesmo tempo que um grande medo dele. E desloca, através do deslocamento, né, desloca isso que ele sente pelo pai, esse medo intenso, para um objeto distante desse pai e que, ao mesmo tempo, no seu cerne, faz esse sujeitinho lembrar desse pai. E esse objeto, no caso do que o Freud traz, então seria um animal, seria um lobo, né? Então, essa histeria de ansiedade é o que a gente pode chamar também de fobia, né? E a outra vicissitude que o recalque vai sofrer, então, como eu já tinha falado, é a questão da transformação dessa pulsão em afeto, onde a gente vai ter, então, um exemplo mais clássico que são as histéricas, né? Onde a gente vai ter uma excitação, uma inibição muito forte de alguma parte do corpo, onde a gente vai ter então, ao contrário dessa neurose de ansiedade, dessa histeria da ansiedade, onde a gente tem uma condensação, onde a gente tem um deslocamento, onde esses conteúdos que foram reprimidos acabam se ligando a outros distantes do seu objeto original, como no caso do lobo. Na transformação em afeto, no caso da histeria, a gente vai ter uma condensação, ou seja, em vez da gente ter esse desfiladeiro aí, onde parte então esses elementos iniciais, no caso
da histeria e da ansiedade, onde o medo do pai estaria aqui, e aí a criança desloca isso para um outro medo, que seria então o medo do lobo, na transformação em afeto, no caso da histeria, a gente vai ter então uma condensação. Ou seja, esse ponto que vai estar aqui no centro, ou em qualquer outro lugar, vai se condensar com vários outros pontos, vários outros conteúdos reprimidos do inconsciente, para daí então passar e afetar alguma parte específica do corpo, que também, em sua grande maioria, vai estar ligado então a esse ponto original. Ou seja, a gente consegue seguir ao longo do tempo os rastros desses sintomas para daí tentar entender ou conseguir entender melhor a sua formação. Bom, pessoal, é um assunto, como todos os outros, complexos, que a gente tem várias coisas para trabalhar, mas eu deixo esses pontos iniciais aqui para a gente pensar, e espero que eu tenha me conseguido fazer entender de novo. Espero que a gente tenha dúvidas para trabalhar na próxima aula. E, bom, vamos fazer isso em sala de aula então, tá certo? Até lá!